Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast que leva até você todo aquele conhecimento sobre empreendedorismo, vendas, relacionamento com o cliente, marketing, tudo aquilo que você precisa saber para você não errar no seu negócio, você alavancar os seus resultados, não cometer as mesmas falhas e sim aplicar aquilo que deu certo, né, nas empresas dos maiores e melhores empresários do nosso estado. É isso aí. E hoje você já sabe, eu já estou aqui com ele do meu lado, o homem do sorriso mais contagiante da internet e da TVC, Cícero Jorge. Fala pessoal, sejam bem-vindos e vamos para mais um episódio que com toda certeza a nossa cabeça vai explodir com muito insight e criatividade. Boa, garoto. Galera, esse episódio tem o patrocínio da TBC Camisetas. O Cícero tá todo no estilo hoje aqui, viu? Todo acochadinho. Tá, você tá que tá aí. Então a gente tá aqui de TBC Camisetas, que é a camisa do empresário brasileiro, camisa que faz, é camiseta básica, gente, porque você não precisa estar se preocupando muito com a sua vestimenta. Joga a básica ali que dá certo, não? Então, certeza, nosso convidado é adepto disso daí. Depois aí vocês vão já saber um pouco mais sobre ele. E a gente também tem aqui o patrocínio da Empresa José. O que é que a Empresa José entrega, Cícero? Trabalhamos toda a inteligência de relacionamento e fidelização com sua base de clientes. Muito bem. E o resultado? O resultado é melhor do que investimento em novos clientes? Um pouco antes de começar aqui, estava conversando com o Alex, e assim, quando você trata a sua base de forma intencional, entendendo ela, o seu resultado é muito maior. Só para você ter noção, um cliente nosso, mês passado, por causa de um movimentozinho que a gente deixou de agir durante uma semana, ele ligou pra gente desesperado, dizendo, meu faturamento caiu, porque minha base durante essa semana não foi ativada. E não foi. Então, assim, o que nós trazemos? Não só a fidelização do cliente, mas nós trazemos um posicionamento da sua marca no dia a dia do seu cliente de forma intencional. Boa. Isso fazendo com que ele fique cada vez mais presente. Essa é a Empresa José. E a gente também tem a 2P Treinamentos e Educação Empresarial, que leva qualificação para a sua equipe de vendas. Se você está com dificuldade de conversão, se você tem oportunidade na mesa e o teu time não está virando, talvez seja a hora de treinar essa equipe. Então, fala com a equipe da 2P Treinamentos que a gente consegue entregar para vocês qualificação para esse time, para que eles possam atender melhor e vender mais para vocês. Beleza? Então, treinamentos, palestras, mentorias, desenvolvimento de gestores comerciais com a 2P Treinamentos. E a gente também tem aqui o apoio da HubX Studio, que leva até você toda essa qualidade de som e imagem que você está recebendo aí na sua casa ou no seu celular. Beleza, Cícero Jorge? Show! E o nosso convidado, vamos deixar de enrolação? Vamos apresentar aí o homem. Rapaz, esse cara, ele é um dos caras mais criativos que eu já conheci. Uma energia surreal, né? Com toda certeza. Cara, então, tem uma energia surreal. Ele é um empreendedor criativo, dinâmico, né? Um profissional com vasta experiência em design e gestão. Aos 43 anos, Alex lançou vários projetos inovadores, incluindo o Lá Fora Food Park e a Baladeira Inovações, transformaram em 2023 em um laboratório criativo. Ele é também cofundador da AP18, Marcenaria Criativa, e atualmente o Alex é reconhecido pelo seu trabalho em design de experiência, atendendo grandes clientes como Solar Coca-Cola, Beach Park, olha o padrão dos clientes do homem, né? Solar Coca-Cola, Beach Park, mas se define simplesmente como um carpinteiro de ideias. Galera, a gente está aqui com essa fera, Alex Façanha. Seja muito bem-vindo, cara, que massa. Amigo. Eu tenho que contar um segredo pra vocês, cara. O primeiro podcast que eu tô participando. Aê! Então, se a gente tem que fazer alguma coisa pela primeira vez, que seja aqui, né? Aí sim! Como é que vai ser do Alex? Já tá, essa pergunta aí já tira do brinco. Eu nunca tinha participado de um podcast, cara. Primeira que vez. Legal. A gente gravou algumas coisas de chamadas pequenas, né, pela pandemia. Fizemos agora uma lá com a turma do Iguatemi, que também agora voltou a ser nosso cliente, mas podcast, você tá na mesa aqui é a primeira vez, então eu tô feliz com essa experiência. Obrigado pela honra, cara. Eu quero dizer pra você que você, inclusive, sinta-se como um felizado, porque você já começou logo no dos grandes, né? Não é, cara? Muita sorte, né? Eu gostei. Começar assim já dá muita sorte pra gente. Boa, cara. Massa. Alex, aqui nesse primeiro momento, a gente gosta de conhecer a pessoa Alex. Existe o profissional, existe o empresário, mas a gente quer saber quem é o Alex, né? Certo, cara.
Eu já vou ter completado 44 quando a gente exibir esse episódio, né? Então, assim, eu sou um designer, né? Minha formação principal é o design, mas eu sou um inquieto desde a minha infância, né? Então, a formação escolar já me mostrava muito o que eu não queria, né? Eu acho que eu consigo dizer muita coisa do que eu não quero. E lá na época da infância... fazer e estudar para as provas não era o meu grande forte, mas fazer a capa do trabalho, que na época a gente fazia tudo manual, né? Fazer a capa do trabalho era o meu grande hobby, né? Assim, que virava quase que um meu segundo trabalho, porque eu trabalhava já quando criança, e naquela época era positivo isso, mas eu já ajudava meu pai, ele tinha um mini mercado de bairro, mercantil de bairro, e aí eu ia de manhã para lá. E lá já tinham algumas pitadas do varejo que na época me incomodava de querer ir trabalhar, né? Não queria trabalhar no varejo, mas a gente acaba virando um grande vendedor de ideias e essa bagagem me ajudava muito. Então, assim, fazer os cartazinhos de pão, né, de preço, desenhar isso na cartolina usando letra 7, usando, né, os stencils para fazer isso, já era uma coisa que já me agradava muito. Então, pegava uma bagagem que a minha mãe... Isso com quantos anos, Alex? De 10, 12 até os 15. Tá. Foi quando apareceu o primeiro computador lá no mercantil, com uma impressora que ainda era preto e branco, a impressora, então imprimia tudo naqueles papéis contínuos e pintava com canetinha, né? Então tinha Feliz Dia das Mães, né? Os cartazes, essas coisas a gente fazia. Mas e não era no Word Art, não, era? Era no Print Art. No Print Art. E tinha o PM, que era o Print Master. Então, assim, a gente pegar esse movimento na época da escola, de que eu era o expert de fazer capa de trabalho. Então, fazer capa de trabalho, preparar a feira de ciências, participar de uma semana cultural, era muito já mostrando o que é que eu ia fazer. Eu não sabia dimensionar nem dizer o que era isso, né? Se era publicidade, se era design. Não tinha, a gente não tinha nem a escola ainda de publicidade no Ceará. Então, tudo levava para uma área de comunicação, mas também sem saber e sem entender direito o que isso seria, né? Mas já era muito forte, né? E aí é muito legal, por exemplo, meu pai me estimulava muito a essa história do comércio e a minha mãe me estimulava muito às artes, né? Então, ela sempre era quem me ajudava a fazer isso, acreditava, elogiava, potencializava esse lado artístico, e o meu pai era meio que o pé no chão, né? Então, a gente ter esse aspecto familiar ajudava muito a chegar onde hoje eu estou, né? Então, o começo é aí. E aí vai. Eu sempre fui tentando... O meu primeiro estágio foi dentro do colégio. Aí eles começaram a fazer site, aí eu já fazia algumas coisas. O primeiro estágio foi dentro do colégio ainda no 3º ano. Sim. Então, eu começo a trabalhar nessa área, né? Que aí vai... Que junto o entretenimento com a educação que, de novo... Estudar não era o forte, tirar notas boas não era o forte, mas o colégio, um episódio à parte era... O colégio precisava... Acho que era uma gincana do Desafio Jovem, e aí o colégio que ganhasse a gincana ia receber 10 computadores. Na época, ter um computador no colégio já era um negócio, né? Vocês conversaram há pouco com o pessoal de educação. Ter computador no colégio era um negócio magnífico. E aí eu tinha notas muito baixas. E aí eu fui convocado a participar da gincana, assim, liderar essa gincana e fazer que o colégio ganhasse a gincana. Então, essa mobilização de alunos, de fazer as coisas da gincana, nos rendeu o prêmio. E eu converti, foi a minha primeira permuta, né? Eu converti o prêmio em notas, né? Então, eu ganhei pontos em ciências, em biologia, matemática, álgebra, geometria, o que fosse. Aí a primeira permuta que eu me lembro mais consistente foi essa. Então, assim, estar sempre inquieto, né, me ajudou a formar meio que esse espaço que hoje eu habituo, né, e trago ele como um bom resultado. Claro que cheio de altos e baixos, né? Empreender sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Então, assim, eu pegava essa impressora e comecei a fazer cartão de visitas. Aí, vender cartão de visitas foi o meu primeiro grande negócio. Então, ia lá na gráfica rápida, já tinha algumas gráficas rápidas, cortava com, né? Tinha toda uma mini gráfica dentro de casa, cortava isso, trabalhava no 3º turno, né? Porque aí estudava de manhã ou ia lá pro mercantil. Então, ter esse computador aí, convenci meu pai de que o computador tinha que ficar em casa, que eu tinha que trabalhar à noite, né? Então, aí começa, aí vem os primeiros anos de Fortal. Aí aprendi a desenhar, né? Aí vem o Corel, você tinha 20 e poucos disquetes para instalar o Corel, eram mais de 6 horas instalando para poder desenhar os primeiros abadás. Aí começa a ter os meus primeiros problemas de não receber para fazer o trabalho, né? Então, assim,
trabalhar sempre brilhou o olho, né? E aí fui sendo mais negligente com o estudo, né? Sempre entrar na faculdade, desistia, porque trabalhar sempre brilhava mais o olho, né? Porque Sim. isso ia me trazendo recurso e ajudando a chegar onde a gente chegou. Mas eu acho que esse começo, eu acho que é uma base que não é recomendada, mas me moldou bastante. Mas essa história do não é recomendado, é porque eu acho que tem formas disso ser conduzido também. Eu acho que realmente, eu não era bom de estudo e tal, mas eu vou pegar um exemplo, eu vou fugindo um pouco até do nosso, fugindo sem fugir, né, do nosso assunto aqui, mas eu vou pegar o exemplo da minha filha, que é a Maria Liz. A Maria tem 10 anos, e a gente cometeu um erro com a Maria, que foi numa troca de escola dela, porque a gente achava que era o momento, porque uma amiguinha ia para uma outra escola, e era uma escola muito boa, conhecida e tudo mais, mas muito focada no estudo, enfim. E, cara, algo dentro de mim sempre dizia que, poxa, eu acho que ela não vai ser feliz ali, porque não ia ter o que ela mais gosta. Que é tudo isso aí que você falou. Exato. Feiras e dança e apresentação, e gincana e competição e cultura e tal e tal. Não tinha, cara. Uma parada que não era o forte. Resultado, ela passou 3 meses lá, pandemia. Aí quando voltou, não, vamos manter aqui para ver qual era. Passou mais 1 ano lá. Cara, não tinha condição. Uma pressão numa criança que, à época, ela devia ter uns 8 anos, do meu ponto de vista, desnecessário. Né? E não era aquilo. E ela começou, eu estava percebendo que não tinha as coisas que eu acho que faria sentido para ela. E tinha uma outra escola, que é onde ela estuda hoje. Não tem problema eu estar falando, me patrocine, hein? O Antares. Nos patrocine, Antares, por favor. Que é onde ela estuda hoje, mas que tem incentivo de esporte, cultura, gincana, apresentação e milhões de coisas, que hoje ela é muito mais feliz e melhor nas notas. Né? Por conta de todo esse ambiente. Exatamente. Mas ela precisa, e ela sempre foi essa pessoa, né? Mas ela é das artes, das artes cênicas, de dança, de tudo mais. E eu acho que isso é importante, precisa ser incentivado. E muitas vezes a gente vê alguns pais podando isso e dizendo, não, você tem que estudar português, matemática, isso aqui. Mas então aí você é um cara que talvez português, matemática, ciência, nunca foi ali o seu forte. E quem é que vai questionar o seu sucesso? Cara, e a gente discutiu isso na equipe, né? Hoje nós somos 5 marceneiros. Entre marceneiros e carpinteiros, assim, a gente vai evitar... 2 coisas que a gente evita hoje na baladeira. Títulos, né? Assim, a gente não tem um CEO, não tem... Todo mundo ou é carpinteiro, marceneiro, produtor. Somos quase que um staff parecido, né? E a gente tenta evitar... o uso do idioma inglês nas nossas relações. Tanto na hora que a gente faz alguma publicização do nosso trabalho, como das nossas expressões, né? Nós somos a Baladeira, uma empresa cearense que está olhando para o Brasil, atende o Brasil e que fala em português, tenta melhorar cada vez o nosso português, né, para falar bem, para se expressar bem, mas evitando, né, que a gente fica gourmetizando as coisas, né, sem necessidade, e aí acaba que a gente perde o foco porque a gente fica tentando, né, e é um vício às vezes de tentar se vender. E aí uma das coisas que a gente percebeu que é do nosso, né, a gente é baladeiro não porque está na balada, é porque nós somos o estilingue, a tiradeira, o badoque, que em vários locais do Brasil tem um nome diferente, mas que acerta no alvo, é um plano alternativo, um recurso para quem tem um recurso às vezes um pouco menor, mas que é certeiro. Boa. Então, a gente evita essa coisa de... A gente vai chegar num mercado muito maior, mas tentando defender o Brasil de outro jeito. Alex, na tua apresentação eu anotei aqui 5 insights. Vamos lá. E aí o Lucas complementou falando da Maria, e aí é interessante trazer isso até para o mercado mesmo, assim, um dos primeiros insights que eu coloquei aqui é saber o que não quer. Porque muitas vezes a gente está procurando muito o que quer, né? E aí a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer. Entendeu? É saber o que não quer, né? Você deixou isso muito claro, né? E aí, tem alguns pontos aqui, tenha clareza, só que eu queria potenciar, eu botei até em vermelho aqui, identificar talentos.
Porque é um dos cuidados que a gente tem que ter muitas vezes, né? Eu tenho aprendido isso muito como empresário também, que às vezes a pessoa entra na tua empresa por uma determinada função, né? Que ela passou ali, mas com o tempo você percebe que ela é muito boa em outra coisa. E você fica privando aquela pessoa naquilo, e aí você acaba limitando ela e... Tem um caso aí dentro que é o Guilherme, né? Sim, eu tenho um caso na empresa que ele entrou para ser um SDR na empresa, e hoje ele é o meu cara em tecnologia É loucura. e morto de feliz, e assim, é um cara que tem uma produtividade altíssima, e aí eu tô trazendo isso aqui porque tudo isso vem também de observar mais, né? Justamente o que o Lucas trouxe. Cara, quando a gente mudou a Maria, a gente observou que drenou. Total. Ela voltou, e aí, assim, o quanto, assim, eu queria também te ouvir o quanto isso hoje reflete, porque, assim, uma empresa, quando vai procurar vocês, ela traz o projeto, traz tudo, mas esse senso de vocês de identificar talentos e observar mais, traz também uma clareza maior para o contratante de vocês. Total. A gente tem identificado que a baladeira, ela é procurada, e assim, claro que ainda fica muito focado na minha pessoa, né? E aí a gente é muito claro isso, né? Porque aí estamos à frente, eu e a Priscila, que é a minha esposa, minha sócia, minha companheira, minha parceira em tudo, é que ela tem um lado mais racional, eu tenho esse lado mais lúdico, mas as pessoas ainda procuram muito a baladeira e dizem, cara, eu queria fazer uma coisa diferente. Cara, minha agência não tá conseguindo resolver isso aqui. Cara, eu preciso que o Alex venha para uma reunião pra gente entender que para esse evento eu preciso entregar diferente, ou para esse lançamento eu preciso diferente. A gente começou a ter menos contratos formais. Por quê? Porque também começava a criar um tipo de situação que me travava. E aí, de novo, o que me amarra me deixa muito travado. Eu tenho algumas... E, de novo, não é recomendado, mas é característica. Você vai me dar 100 e tantos dias para entregar o projeto, eu vou fazer nos dias finais. É incrível. É um modelo que eu não consigo te dizer se isso me deixa muito mais adrenalizado. Né? Assim, eu acho que isso ajuda a eu fazer um negócio muito mais massa. O projeto que eu fizer com maior antecedência, ele não fica tão legal como o que eu tenho que entregar depois de amanhã. Assim, parece que entra uma energia diferente e eu consigo fazer. E é um método, assim, ele é estressante? Né? Quem acompanha de perto, assim, parece que eu tô num estado de transe, assim, mas é um método, né? E essa busca de referência minha é muito constante. Né? Assim, permitir fazer diferente é porque eu quero fazer diferente. Tem coisas que a gente não consegue, mas vamos tentar fazer um caminho diferente para chegar no colégio. Vamos tentar fazer calçar a meia, né? Nós somos canhotos, né? Tu é canhoto também? Também. Todo mundo canhoto. Uma mesa com 3 canhotos é raro, né? Você pegar um negócio desse aqui é quase uma bênção aqui em cima dessa mesa. Você ter um canhoto para calçar primeiro o pé direito é um nó na nossa cabeça, né? Então, assim, a gente precisa exercitar essas coisas, né? Então, buscar esses talentos... a gente faz algumas coisas tão automáticas que tu tá falando e eu tô querendo me lembrar qual é o pé que eu calço primeiro. Total. A decisão de calçar a meia não é uma decisão racional. Ela já começa a ficar involuntária. Então, quando a gente pega essas pequenas coisas do nosso cotidiano, essas pequenas decisões que a gente vai tomando e elas vão tomando conta disso, hoje a gente busca talentos, mas busca pessoas do bem. Né? Então, assim, formar essas pessoas hoje tem sido um grande desafio pra gente, porque, de novo, somos poucos na baladeira, hoje somos 10 pessoas em formação o tempo todo, inclusive eu e a Priscila. Em formação o tempo inteiro. Né? De 2 anos para cá, assim, a evolução que a Priscila vem tendo na área administrativa, na área de gestão das nossas pessoas, é completamente diferente de antes da pandemia, né? Que a gente tinha uma relação muito diferente com as pessoas, tem melhorado, ainda não é o estado perfeito. A minha busca por autenticidade no nosso trabalho, né? A gente quer ser reconhecido como uma boutique de cenografia e de projetos de experiência de marca, né? Faz com que a gente evite, por exemplo, a gente já foi agência de propaganda, então, quando a gente tinha seres, a gente atendia tudo, cara. Eu quero internet, a gente faz. Eu quero fazer um site, a gente faz. Eu quero fazer um evento, a gente faz. Eu quero fazer embalagem, queria fazer brinde. Começa a inchar, né? Bota todo mundo, aí vira uma agência generalista, que a gente também tem muito isso no mercado. E acaba não entregando o nosso melhor. Hoje, a gente olha para o mercado e diz assim, cara, vocês querem coisa diferente? Vocês vão ter que falar com a gente.
e com muita propriedade, assim, sem medo de competir com ninguém do mercado nacional. A gente viveu uma experiência dessa ano passado com o Beach Park, né? 2 agências tentaram fazer as férias do Beach Park e quem ganhou foi a Baladeira, né? Com um orçamento de Globo, né? Que o canal Globo estava chegando com conteúdo, construímos o Prédio Azul, fizemos uma intervenção que terminava em julho, estendeu até setembro, porque a audiência deu muito alta, né, do parque. Então, assim, a gente consegue com muita certeza de que o que a gente vai fazer, ele não tem sotaque, ele é nacional. Né? Então, a gente emplacou agora um lançamento com a Sanrio, né, que é o Detamar, Preguiçolândia, quebrando barreira de shopping, né, chamando as pessoas para vir fazer nada no shopping. Então, assim, puxar esse reconhecimento. A gente já conseguiu receber 2 prêmios esse ano com Betânia e Granja Regina. Então, assim, a gente nem tá buscando tanto prêmio, né? Mas a gente quer ganhar da DVB, inclusive, esse ano. Eu já vi que vai lançar agora, prêmio, né? Vai ter prêmio. Se Deus quiser, vamos ganhar algum prêmio lá. Né? Então, assim, a gente quer muito a premiação, mas muito mais por esse reconhecimento de que, cara, a gente tá aqui no Ceará, mas a gente é nojento, a gente é abusado. Boa. É isso aí, eu gosto disso também. Cara, você trouxe e aí eu vou aqui, curiosidade que pode ser uma curiosidade do cara que tá assistindo a gente aqui do outro lado, tá certo? Você falou aqui só gente grande, né? Então só cabeçada aqui. Granja Regina, Betânia, Iguatemi, falou Beach Park, Solar Coca-Cola que tá na sua apresentação. O cara que tá assistindo a gente do outro lado, como é que ele olha, que ele diz assim, ele diz, rapaz, eu posso contratar esse cara que ele só faz trabalho para a empresa grande. Qual é a linha? Quem é o cliente do Alex? O Alex são médias empresas, grandes empresas? Existe uma linha de trabalho? Cara, os projetos da gente são muito customizados, né? Então a gente tem projetos muito pequenos que são resolvidos também em um curto espaço de tempo, né? Então a gente hoje consegue atender buffet, né? Porque os buffets estão entendendo que a experiência do cliente dele tem que ter cenografia embarcada. E aí tá chamando a gente. A gente tem clientes que vão ser muito grandes, como o Léo, do Bambolim, sim, que acreditou também cara, a gente é amigo há muito tempo, a gente nunca tinha feito um negócio junto. Né? E aí ele tava numa super pauta para a inauguração do Rio Mar Kennedy, né? E aí contratou a gente, fechou, a gente tá fazendo toda a cenografia do parque. Que massa, vão vir mais 4 lançamentos lá feitos por nós. E aí, de novo, o mercado nacional olha pro Léo com muito carinho, porque, de novo, Bambolim é uma história muito bem contada. A história é muito bem... Né? É totalmente independente. E é outro cara nacional, assim, que um dia vai chegar lá, com certeza, no mercado grande. Sim. Né? Então, a gente fazer parte dessas histórias, elas anulam a necessidade de só estar blindado com grandes marcas. Tá. Né? Então, eu acho que a gente chega muito forte em quem acredita de que eu preciso fazer diferente. Então o perfil do nosso cliente. O cara não precisa ficar assustado com esses clientes grandes, não. Ele pode bater na porta e... Cara, porque o que a gente busca na nossa entrega é entregar não só a beleza do projeto cênico, é ter a experiência da marca. Né? Então, trazer a experiência de marca vai resultar num bom retorno financeiro. Então, todo investimento que for aplicado aí, independente do tamanho, ele vai ser com uma boa garantia de que vai ter retorno. Boa. Então, esse é o nosso olhar. E assim, é interessante você trazer isso, porque hoje o mercado ele pede muito isso, né? Uma experiência, Exato. né? Uma experiência cada vez mais. E assim, é importante trazer, a sua pergunta foi muito importante, para as pessoas entenderem que todo mundo tem acesso. E aí entra outro insight que eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado. Tem que sair do achismo. Total. Certo? Porque o achismo é o que muitas vezes está travando muitas coisas. Olha, diz, não, mas ele deve ser muito caro. Pergunte. Veja, cara, hoje, se for caro, abre e fecha a aparência do seu ponto de vista, porque não é o momento para você. Mas não é que o serviço dele é caro, é porque não é o momento para você. E eu digo isso porque muitas vezes a gente está deixando de viver a experiência, levar a nossa empresa para outro nível, levar nossos clientes para viver uma experiência. Por exemplo, o projeto que você trouxe aqui pra gente, que o shopping tá levando as pessoas para lá para não fazer nada. Exatamente. Ou seja, saiu totalmente da caixinha. Saiu. E tudo assim, a gente tá gravando, né? As pessoas sabem que a gente tá gravando aqui. Né? Estamos gravando no dia 11 de setembro, cara. Se a gente for pensar bem, quase todo mundo que viveu o 11 de setembro há 23 anos atrás consegue ter uma memória daquele dia
onde estava quando viu a primeira notícia e tudo mais, assim. E a minha memória para aquela data, ela é tão marcante porque foi o ano do primeiro Ceará Music, não sei se vocês vão lembrar disso. Do primeiro não, desculpa, do segundo Ceará Music foi 2001. O primeiro Ceará Music foi 2001. E o meu sonho era trabalhar no Ceará Music. Assim, meu sonho. E o meu primeiro anúncio de rádio, que foi ao ar, eu consegui convencer, na época eu trabalhava na DIE, consegui convencer a eles, da gente, no dia seguinte, 24 horas depois do primeiro, que era da primeira torre, a gente tirou do ar as 8 rádios do Grupo Cidade e entrou um spot escrito por mim, contando, né, um pouco disso, né, falando de paz e uma mensagem muito positiva, porque estava todo mundo muito abalado com o que tinha acontecido 24 horas antes, né, e aí sim, mostra pra mim, de novo, cara, eu consigo convencer as pessoas de coisas que são, às vezes, inacreditáveis. Você parar as 8 rádios sem ser hora do Brasil pra botar um anúncio de 1 minuto, né, e com as sirenes tocando, fizemos usamos uma voz do Alexandre Ricardo, que era a voz padrão da Atlântico Sul à época. Então, assim, mostra de novo que as experiências é que vão fazendo essa nossa história. Não adianta, não vai ter uma inteligência artificial que vai conseguir resolver essa questão. A gente pode até tirar o cara que cobra o estacionamento do shopping. Mas eu ir pra lá domingo com a minha família almoçar, ninguém vai tirar essa experiência, ninguém vai construir essa experiência de forma artificial. Né? Então, é aí onde eu acredito, é onde a gente não perde mercado, sabe? Assim, a gente não vai perder mercado. Né? Então, quanto mais artesanal, quanto mais efetivo a gente for nessas relações, a experiência vai ser garantida. Boa. Acho que é mais ou menos isso. E usar essa tecnologia para potencializar Total. esse artesanal. Não é? Porque às vezes as pessoas estão só querendo tirar o artesanal, mas não. Uma tecnologia ela veio para potencializar o artesanal. Né? É isso mesmo. Que é isso que a gente tem que começar a entender, que temos que caminhar juntos, né? Então, talvez a tecnologia para organizar a nossa vida, né? Porque a gente fica, né, nesse caos, né? Inclusive é uma série massa que eu tô assistindo agora, o Caos. Confuso, mas é necessária também. De a gente sair desse caos com a ajuda da tecnologia, né? Organizar nossas agendas, disciplinar a gente. Tem gente que faz o contrário, né? Usa a tecnologia para tornar a vida um caos. Né? Pois é. E aí é ruim. Né? Ou tentar vender isso como, né, um problema para tentar vender a solução. Mas a gente tem a grata satisfação, primeiro, de fazer o que gosta. Isso é massa demais. Assim, se acordar e dizer, eu vou pra... Né? Tem perrengue? Tem. A gente trabalha praticamente em shops, né? Hoje a gente consegue atender os 2 Rio Mares, a gente consegue atender, Del Passeio, Shopping Parangaba, o Iguatemi, e aí os nossos turnos, né? O Shopping Eusébio também a gente está atendendo. Graças a Deus em você tá turnos mal de servido, virada. Cliente. Eu tô Né? até preocupado com você, que você tá mal servido. Em turnos de virada, né? Então, você tem uma galera trabalhando de 10 da noite às 10 da manhã, cara, é outra história, né? Você quer privar uma pessoa de sono, você quer torturar uma pessoa, é privar ela do sono. Então, assim, a gente tem a equipe trabalhando virando noite, já fiz muito isso, né? Já trabalhei muito na virada de noite. Dá para entender o que é que acontece numa virada de noite dentro de um shopping, principalmente. Né? Então, é uma outra coisa que a gente vai observando que é gente, né? Pra gente, com gente o tempo todo. São relações com segurança que, se você tratar mal, o cara vai dificultar a tua vida. É um vigilante que tá lá no entorno, que se você ligar uma parafusadeira na hora errada, ele vai te dificultar e atrasa mais a tua entrega. É um cara do caminhão que tem que estar acordado para também chegar na hora certa. Sair é um negócio, um submundo no que diz respeito ao horário. Alex, você está falando de muitas experiências, né? Shopping, você falou experiência praia, experiência em vários espaços. Até para ficar claro para o cara que está do outro lado, ele entender o que são essas possibilidades de experiência, e aí eu vou lhe colocar aqui, você não fuja da raia. Viu? Bora. Pode pegar até só 2024, tá? Qual foi o projeto de experiência que você achou mais massa, mais impactante ali, que gerou um retorno bacana para aquele seu contratante e proporcionou ali uma conexão forte ali com os clientes? Cara, desse ano, esses 2 que foram premiados desse ano foram muito legais. O da Betânia para Ir Bem, eles precisavam lançar 2 novos sabores. E o primeiro desafio era, a gente precisa lançar ele na segunda-feira, depois do feriado do Carnaval. E aí a gente precisa lançar esse produto, não temos mais agenda para fazer diferente disso. Aí foi o primeiro pau, assim,
o que fazer depois do carnaval, né? Assim, que é aí a gente, vamos falar de ano novo, né? O pessoal tem um hábito de comemorar o ano novo depois que passa o carnaval, que é quando o ano começa, comercialmente e tal. E aí a gente veio com a ideia do Recupere o Balde. A ideia foi construir um grande poço cenográfico. E aí a gente estacionou esse poço lá na Avenida Beira-Mar. E botamos alguns, tipo aquelas anilhas com peso. O balde chegou a ter 25 quilos, né? E aí a ideia era, chutou o balde no carnaval, recupere aqui. Cara, fila. E antes da pessoa participar do desafio, que ia ganhar o produto lacrado, muito bom, as promotoras distribuíam uma dose do produto, né? Uma pequena porção do produto para ele já se sentir fortalecido. Mas é do ímpeto da própria pessoa querer fazer bonito nessa hora. Então, assim, todo mundo fazia com muito empenho a história de puxar o balde, né? De recuperar o balde e mostrar que na rede social que ele estava bem, né? Que a segunda-feira, foi na segunda-feira depois do carnaval, segunda, terça e quarta. Não, segunda, terça, choveu, fizemos quinta. Esses 3 dias logo depois do carnaval, de que recuperar o balde estava na hora. E todo mundo, né? Fizemos também um trabalho com micro-influenciadores, de que eles, no final de semana, começaram a dizer: cara, chutei o balde esse final de semana, chutei o balde no carnaval, eu acho que eu vou fazer uma corridinha na Beira-Mar amanhã. E aí fomos criando também núcleos de pessoas dizendo que tinham chutado o balde, e que ia aquecendo essa informação, e que ia treinar na Beira-Mar. E aí começava a correr na Beira-Mar por um poço no meio do nada, um poço cenográfico, né, com a estrutura toda de um poço, né? Pegamos autorização na prefeitura, fizemos tudo muito certinho para que a experiência não virasse também um caos, né? Porque acontecia muito isso com a turma de marketing guerrilha, né? Faz sem autorização, é meio alternativo, meio clandestino. Não, a experiência ela tem que ser concreta, assim. De ponta a ponta ela tem que acontecer bem. Né? Tanto é que choveu, a gente não faz hoje, né? Adiava a execução, né? E aí rendeu o prêmio no Lusiformes, que é lá em Portugal, né? Que são agências de língua portuguesa, como a gente ganhou o Grand Prix como a melhor experiência de rua, né? A ativação com experiência de rua. E a outra foi para a Granja Regina, teve a corridinha Terápias, que são crianças com vários tipos de não sei se são deficiências, mas são limitações, né? Aí tem cadeirante, tem com algumas síndromes e tal. E é uma corridinha que ela é solidária, né? E aí é uma corridinha dentro do ginásio Paulo Sarazate, a Granja Regina todo ano patrocina. Todo ano. Aí bota o banner, promotora, degustação. Aí chegaram pra gente queria fazer um negócio diferente esse ano. Aí, cara, vamos pesquisar. Aí descobri que em toda corrida, tudo de Paralimpíadas até então, era feito no solo. Eles botavam só umas plaquinhas na frente. Primeiro, segundo, terceiro lugar, a pessoa da cadeira de roda vinha pra frente do lugar. Ninguém ia pra um pódio de verdade. Aí, cara, vamos desenhar. Aí desenhamos um pódio com 9 metros de extensão, uma rampa com a inclinação bem tranquilinha, para que todos conseguissem chegar no lugar mais alto do pódio. Cara, assim, virou o que era para ser um selfie point, virou o local do evento. Então, assim, a mensagem da Granja Regina era que, com o Granja Regina, todo mundo merece o lugar mais alto do pódio. E aí, de novo, né, o que teve de mídia espontânea, né, de gente querendo participar, e os pais, as famílias, porque aí a gente começou a dizer que não é só a criança que participou da corridinha que merecia, né? Os pais também merecem estar nesse lugar mais alto do pódio, as professoras, os educadores que fazem parte do projeto tinham que estar lá em cima, a imprensa, os patrocinadores, aí todas as marcas, todo mundo que estava envolvido ganhou esse lugar de destaque. E aí a rampa ela era escondida por uma porta falsa. Então, quando a pessoa subia no pódio, a gente fechava a porta, então você não tinha dimensão de como aquela cadeira de rodas chegou lá em cima, né? Porque, de novo, a ideia era garantir que chegar no lugar mais alto do pódio era algo magnífico, né? Fora do convencional que se esperava. E a gente tinha muita foto, a gente tinha muito vídeo dessas provas, né? De Paralimpíadas, de tudo, que as pessoas sempre eram no chão. O pódio era no chão. E aí, quando sensacional, né? É uma experiência fantástica. E o que é que acontece? Você promove ali um rompimento de padrão, né? Tá todo mundo esperando que vai ser de um jeito e vem de outro.
e que provoque em você que está aí do outro lado, você que conduz o seu negócio. E aí quando vai ver, você visita o Instagram, algumas redes sociais de alguns negócios, e é a mesma coisa, meu amigo. É lá, é foto dos produtos, é isso aqui, é mostruário, enfim. Então, o que tu pode fazer de diferente, promover uma experiência diferente pro teu cliente que está aí do outro lado? Claro que se puder convidar o Alex para sentar numa mesa numa reunião, vai ficar bem melhor, mas de antemão, vai te provocar e dizer assim, cara, há quanto tempo você vem fazendo as coisas do mesmo jeito, né? E não tem se provocado dentro do seu negócio, dentro de alguma, ou que seja na sua vida pessoal, né? Você até disse que hoje está pela primeira vez participando de um podcast, né? De fazer coisas pela primeira vez, se expor, porque isso vai abrindo a mente, vai trazendo novas possibilidades. Ajuda demais, a gente precisa disso. E assim, trazer 2 pontos. Primeiro ponto, vou voltar ao que o Alex trouxe no início. Olha quando as pessoas chegam com um projeto para o Alex. Ele vai buscar como já acontece para que nós possamos melhorar. Né? E aí entra outro ponto. Quanto você está buscando? Né? Quanto você está buscando? Busca o Alex, busca a baladeira, mas busque. Busque, né? Não fique parado. Né? Não fique parado, porque esse é o problema muitas vezes. As pessoas não estão buscando. E aí elas querem a solução. Né? E aí outro ponto, para pegar o final da frase do Lucas. Para pensar exatamente agora, nisso que eu vou falar. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E é outro ponto. Será que seu negócio não está esperando só isso para ele ir para outro nível? Total. A gente precisa se permitir, cara. Se a gente não fizer essa linha de permitir que as coisas mudem, cara, não dá. Sabe assim, a gente morou por muito tempo, eu quando era criança, num apartamento muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Cara, toda sexta minha mãe mudava a sala, cara. Um saco, tinha hora que a gente ficava irritado. Mas o sofá não podia, na sexta-feira seguinte, estar nessa parede. Ele vinha pra essa, a gente tinha que empurrar a estante pra cá. Aí aproveitava eu e meu irmão e ajudava pra limpar e tal. Mas aí quando a gente chegava em casa, era uma casa diferente. Então assim, cara, isso é um quebra-cabeça, né? Assim, eu gosto muito de brincar com Lego. E cada vez brinco menos porque a gente tem um tempo muito corrido. Mas é exatamente isso, assim, a gente se permitir fazer diferente, é olhar diferente, é arrumar a casa diferente, recentemente viramos a cama do nosso quarto, aí todo mundo que olha, não, mas o padrão da cama é você olhar para a porta, mas é um padrão de quem? Né? Porque dá sorte, dá azar, não sei o que, cada um tem um estigma disso, né? Mas assim, a chinela emborcada, que dizem que a mãe vai morrer, né? Nada mais é do que uma mãe preservando a chinela limpa, né? Então, assim, mas a gente consegue construir histórias tão legais, tão... Vai morrer de raiva de ver a chinela virada. E vai apanhar com a própria chinela, né? Naquela época, né? Então, assim, a gente precisa, de novo, fazer diferente, né? Se vocês estão gravando comigo hoje desse lado, é gravar do outro lado. Instigar a cabeça da gente a isso. E a gente vai se podando. E se você pegar... Toda hora vai se podando. Se você que está aí, inclusive, tiver curiosidade, lá no nosso canal, no @ISimPodcast, se você pegar os nossos episódios das temporadas anteriores, a gente gravava desse lado aí. É por isso que eu falei, porque eu notei que os caras estão do outro lado. Massa, né? Já viraram de lado. Exatamente. Porque geralmente o convidado está do lado de cá. E Alex... como é que funciona esse teu processo criativo? Existe um processo? Como é que você... Cara, eu vou tirar aqui um leite de pedra, uma campanha nova, vou fazer um negócio diferente aqui. Como é que funciona na tua cabeça? Tu consegue processualizar isso daí ou não? É inspiração? Como é que funciona isso? Cara, é um exercício que eu me cobro muito. Assim, eu adoro andar em supermercado. Eu não era muito fã de trabalhar no supermercado, mas eu adoro andar no supermercado. Eu adoro ouvir a conversa dos outros, as coisas, né? Às vezes é só eu e a Priscila no restaurante, eu sei mais ou menos o que está sendo conversado nessa mesa, naquela e tal. Ou seja, você conversar, você que encontrar com o Alex no restaurante, pode ter certeza que eu vou saber. Tenha cuidado. E tem as coisas de ali é o primeiro encontro. Aí, ali, já mapeia. Tá brigado. Ali já não tá rolando mais. Então, assim, a gente precisa, cara, fazer coisas do cotidiano olhando com esse brilho, né? Por exemplo, a gente falou agora do Antares. Antares patrocina a gente, né? Todos nós. A gente foi para um negócio lá, acho que é tipo uma feira de ciência, feira cultural da nossa mais nova. Cara, era tudo inspirado em música. As professoras transformaram a sala de aula num estúdio de música.
Cara, eu fiz tanto vídeo, tanta foto, que, cara, professora de educação infantil, elas são muito gênias, cara. Porque elas pegam um pedaço de pau, aí transformam numa guitarra, um balde virou uma bateria. E, cara, a gente que fica toda hora tentando achar recursos pra fazer cenografia barata, tá disse pra Priscila, a gente tinha que contratar professoras da educação infantil. Eu posso falar uma coisa, sabe? Porque você falou isso aí. Eu fui há pouco tempo no IPRED, né? Instituição que tem aqui. Sim. E olha o que legal você falar isso. Eu tava conversando com os gestores do IPRED, eles olharam o nosso olho e disseram assim, sabe quem são os profissionais que a gente contrata aqui e valoriza mais? São os pedagogos. Total, são os professores, porque... E aí, depois eles foram mostrar toda a estrutura. Cara, você vai andando naquele prédio ali, você vai vendo coisas que eles fazem. Você que é o carpinteiro da criatividade, tem uma parede lá que você vai ver que você vai ficar louco. Lá que eles fizeram com madeira lá. E assim, só reforçando essa ideia de valorização também, né? Total. Às vezes a gente fica buscando muito fora... E o estímulo tá ali perto, né? Eu tenho sido menos acumulador, mas eu gosto de acumular muita coisa. Caixa. Se eu comprar um celular, cara, a caixa fica guardada. Eu tenho o maior carinho com caixa. Então, talvez a formação do design me ajude a defender isso. Mas assim, existe uma máxima no design que é hoje da obsolescência programada, né? As coisas são preparadas para se autodestruir. Sim. Então a impressora vai quebrar mais cedo, a televisão vai quebrar mais cedo e tal. E as relações estão ficando também nesse formato, né? Elas têm um tempo curto, né? E tudo mais. E a gente precisa, nesse viés de olhar para o mundo e observar as coisas do cotidiano, porque, cara, tem muita informação ali, né? Você tem informação depois. Você vai para um colégio, você tem informação. Você fica numa fila esperando algum atendimento, você escuta 3, 4 conversas. Qual é o meu trabalho? Cara, eu junto tudo isso, né? Uma hora eu vou usar. Então, eu não estou mais acumulando tantas coisas, mas eu tenho acumulado muitas histórias, porque essas histórias viram de novo um resultado, um trabalho. Compro muito brinquedo ainda para testar. Eu acho que eu tenho esse hábito de comprar brinquedo, de coisas colecionáveis. Isso ajuda a ver a mecânica, a ver o que isso aqui pode ser gigante, né? A gente está tentando desenhar, inclusive, agora uma coleção nova para um cliente só de brinquedos gigantes, para tirar as crianças da tela através de brinquedos gigantes, né? Um dominó gigante, legal. Um jogo de pinos gigante e tudo mais. Porque é isso, a gente tem que olhar para o normal e fazer esse extraordinário. E cobrar por isso, né? Nossa. É porque eu sou apaixonado por criança, né? Quem me conhece sabe. Inclusive, lá em casa a gente tá para formar um time. Mas o que é que essa história do tirar a criança das telas, né? É dar opção, né? Sim. É dar opção. Você tava falando, a gente quer tirar as crianças da tela colocando as peças, os brinquedos gigantes. É igual você chegar, né? O meu mais novo tem 3 anos. E o João, ele estava ontem perturbando o juiz para assistir Patrulha Canina. Ele disse, não vai assistir Patrulha Canina não, eu quero ligar a TV e tudo mais. Eu disse, não vai assistir a Patrulha Canina não, vamos ler uma história, vamos ler um livro. O livro você vai contando ali, vai exercendo ali, exercitando, cara. A imaginação é outra coisa que você faz com a criança. Ou então vamos montar um quebra-cabeça, vamos fazer uma outra coisa, mas dá uma opção, vamos brincar de Hot Wheels, pega a pista lá, bota e ganhou uma pista agora de Hot Wheels no aniversário dele, virado no giraia lá, botando tem que levar lá no Beto Carreiro para ver o Hot Wheels gigante. Então, cara, às vezes a gente, e tem muito a ver com a orientação, e às vezes é a orientação errada que a gente dá até pro nosso colaborador, porque muitas vezes você diz pro cara que não é daquele jeito que é para fazer, diz assim, rapaz, não faça isso, né? Ou então seu filho, não fique no celular, não faça, mas qual é a alternativa que você tá dando? Você tá dando a orientação, você tá dando a condução. Eu até tratando de algumas coisas, né, no particular, eu trouxe pro público, que é a coisa assim, vamos trocar uma reclamação por uma orientação. Às vezes você está reclamando de uma coisa, em vez de reclamar oriente, né? Deu direcionamento, deu aquela coisa. Então, aquilo que o teu colaborador não está fazendo, você está reclamando do que ele está fazendo ou você está orientando qual é o certo? Você está dizendo qual é o caminho que precisa seguir, né? Da mesma forma com seu filho, da mesma forma com as pessoas com quem a gente convive no dia a dia. A gente tem muito mal de dizer, não é assim, não é desse jeito, não é desse jeito. Ok, e vamos trocar essa primeira fase, isso aqui é desnecessário. Se você sabe que é isso aí, guarde para você, diga logo qual é o certo. É ser exemplo, e outra frase que a gente tenta usar o máximo possível é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando, né? Então, assim, a gente também precisa viver muito isso na prática, né? Porque
nessa nossa área, que envolve o entretenimento, envolve muitos fornecedores, né, existe muita coisa obscura, né? Então, a gente tem que ser esse exemplo, né? Recentemente, agora a gente estava fazendo um enchimento de uns puffs, e aí compramos 20 recargas dessa esponjinha, a mulher entregou 22. Aí a gente foi comprar mais, aí a Priscila pegou a senhora cobra 2 a mais que a gente levou. Até a mulher entender que a gente estava dizendo que levou a mais, ela estava achando que a gente estava reclamando que ela entregou a menos, porque é muito, né, muito normal. Esse aí depois ela ficou, mas isso é muito raro, isso é muito... Cara, isso é o certo, ponto, né? Assim, não tem mérito nisso, né? Em ser certo. Mas a gente precisa ter esses pequenos exemplos o tempo todo, até para nossa equipe, para as pessoas que estão com a gente ver. Cara, a gente não, por exemplo, a gente não aceita comissão na baladeira de fornecedor. Se eu indicar o fornecedor, o nosso cliente que se vire com ele. Como é que vai pagar, qualquer coisa. Não quero, nem você vai ficar me devendo favor, nem fico lhe devendo favor. Então, assim, a gente não recebe comissão. De nada. De fornecedor nenhum não pode nos pagar comissão. Aí isso começa a criar uma coisa tão legal, porque o cliente conversa com a gente sabendo que o que a gente cobrar, caro ou barato, é a nossa parte do negócio. Né? Porque aí você vai ter aquele cara que cobra muito barato. Cara, mas eu só faço se o arquiteto foi esse aqui. Eu só faço se o cara do piso foi esse aqui. Eu só faço se o cara da madeira foi esse aqui. Porque eu confio, não garanto outro se não for... Cara, você mostra logo que tem uma relação obscura, né? Uma coisa diferente do que é o esperado. Então, é mais ou menos nesse universo que a gente tenta transitar. Essa transparência é muito boa, cara. E assim, é fundamental, né? Porque aí gera o jogo a longo prazo, né? Que muita gente não tá entendendo ainda, né? E aí por isso que quer viver só esse... Alex, nesse momento todo, assim, até hoje, qual foi o maior desafio? Cara, teve uma porrada de desafio. Vão ter ainda muitos desafios, mas eu acho que a janela mais importante da nossa história desses 16 anos é o pós-pandemia, né? A gente entra na pandemia com um restaurante ali na Dom Luiz com o Vigílio Távora, que era o Lá Fora Brasil, né? Então a gente estava se consolidando, já estava no segundo ano, aquele rooftop, a gente construiu, né? Demorou para abrir, teve uma briga, né, com o poder público que depois conseguiu ser resolvida. Passamos lá um bom tempo, né? E aí vem a pandemia, a gente estava com ele, a gente estava com a turnê de Turma da Mônica rodando o shopping, a gente tinha 4 cenários rodando o Brasil, tínhamos feito já 34 cidades, né, com a turnê, e aí o cenário estava um em Brasília, um em Belém, um na estrada e um no interior de São Paulo. E aí vem a pandemia, né? A gente tinha acabado de ganhar nos Estados Unidos um prêmio da Adibra, como a atração mais criativa de 2019. Aí o que a gente fez? Ganhou o prêmio, eu comprei máquina. Né? Assim, cara, 2020 vai ser nosso, né? Pô, acabamos de ganhar o prêmio nos Estados Unidos. Tava concorrendo com o Beto Carreiro, com o Play Center, com todo mundo. A gente ganhou o prêmio lá nos Estados Unidos, num evento que é só para os donos de parque e projetos de shopping. A agenda de 2020 ficou toda fechada. Né? Nós estávamos em novembro de 2019, tudo ok. Compra máquina. A agenda de 2020 eu não tinha mais espaço, toda ela reservada. A gente só começar a receber e executar. Fecha o comercial e vamos ser felizes. A gente ia viver o ano 2020 assim, penou que só no 19 e 20 agora é pra brilhar, né? Ganhamos o prêmio no fim do ano, porra, tá lindo. Aí começa, né? Vai vir uma pandemia aí, tá vindo a pandemia. Janeiro, fevereiro, o restaurante já começa a sentir isso, que era o outro nosso negócio. A gente tinha 2 negócios, restaurante e shopping. Então, ou seja, a pandemia veio com os 2 pés, né, nos peitos da gente. Aí o que aconteceu? Dia 17 de março, véspera do... Dia 18 de março, véspera de São José, veio o lockdown de Fortaleza. Brasília tinha entrado em lockdown 2 semanas antes, aí o nosso shopping lá fecha. Aí o cara tira o cenário de dentro. Né? O prefeito tinha decretado, o primeiro lockdown foi decretado em Brasília. Tira de dentro, ninguém sabe o que vem. Aí no dia 19 a gente já não abre o restaurante. Aí éramos só eu, meu pai e meu irmão. E aí, por alguns dias, meu pai disse, isso aqui não vai abrir tão cedo. Foi o primeiro ar de lucidez de alguém dizer assim, isso vai demorar muito. A gente, não, isso aqui é um mês. Tava todo mundo ainda muito otimista, né? E os shoppings fechando. E aí o shopping fechando e quebrando contrato e tira daqui de dentro. Aí aeroporto fechado. Aí chega a máquina que a gente comprou.
Né? Uma grana a máquina chega dentro do lockdown. Ó, só para tirar a garantia da máquina, a gente precisa que o cara vai ir em Fortaleza e compra uma máquina no interior de São Paulo. Então, aeroporto fechado, o cara não podia vir. Aí eu disse, cara, a gente vai ter que abrir essa máquina aqui e nós vamos tentar fazer pelo celular, né? Aquela coisa, mostra a câmera, esse fio é desse jeito e tal. Já tava começando a ter alguns cursos de online sendo vendidos, aquela coisa que ninguém sabia onde é que ia chegar. Aí a primeira expulsão da gente foi de Brasília. O restaurante já fechado. A Brasília disse, quero que tire o cenário, vocês têm poucos dias. Aí lá vai, achar um caminhão clandestino. Não tinha Pix na época. O cara, eu quero dinheiro antecipado, um TED antecipado para tirar as coisas aqui de dentro. Eu consigo vir por vias não oficiais, eu consigo chegar com um caminhão de Brasília em Fortaleza por um caminho alternativo. Cara, a gente não sabia quem era o cara, tivemos que arriscar. Aí o cara pega o cenário, ele não desmonta o cenário, né? Ele arremessa o cenário dentro do caminhão. Ele destrói o nosso cenário. O primeiro cenário nosso destruído foi o de Brasília. E cada cenário nos custou, à época, eu acho que foi 60, 70 mil reais. Aí jogou tudo dentro. Aí esse caminhão, quando chega em Fortaleza, eu já estava aprendendo a mexer a máquina. A gente já tinha suspendido todos os colaboradores, estava só eu e a Priscila. Já tinha suspendido. E o cenário chega destruído. Sabe aquela cena, você tem uma máquina dos sonhos, ela não vai poder ser usada. E o cenário que você ralou para construir chega como entulho. Ele chegou como entulho pra gente. Aí contrata uma galera para descarregar esse caminhão, sabe? Aquela sensação de que, porra, não vai rolar mais. Sim. Aí as madeireiras aqui estavam fechadas. E para testar a máquina precisava de madeira. Eu disse, meu irmão, eu vou cortar esse cenário. Eu já tava com tanta raiva do que estava acontecendo. Muito. Então, assim, a menor palavra que eu posso dizer é que eu tava puto com aquilo ali que tava acontecendo. Porque era muito revoltante, né? Assim, a gente querendo trabalhar, a gente querendo fazer o jeito certo e tudo dando errado. Aí vou cortar o cenário. Pelo menos para desopilar. Né? E aí, o primeiro arquivo que eu comecei a fazer, que a gente, toda vez que comprou máquina, a gente corta a medalha de São Bento. Né? Que é São Bento é a razão social da baladeira. Qualquer máquina nossa que chega, a gente corta a medalha de São Bento para testar a máquina. E geralmente dá problema. Né? Porque, assim, a gente é tão tentado a nossa fé que a máquina geralmente dá problema quando vai cortar a medalha de São Bento. E aí, corta a medalha de São Bento e eu começo a cortar o cenário com várias mensagens de fé. E aí levava para casa, cortava de manhã, de tarde, levava para casa, a Priscila tirava uma foto, botava no Instagram e tal. E aí foi um movimento que as pessoas queriam decorar suas casas, queriam fazer algumas coisas. E aí eu comecei a transformar esse cenário, claro que não era uma receita estrondosa, mas as pessoas falaram, cara, eu queria um nomezinho desse Jesus, eu queria um nome desse fé, eu queria uma Nossa Senhora dessa. E aí começou a brilhar o olho, né? Aquela coisa do empreendedor, né? Começou a brilhar o olho, né? De a gente fazendo as coisas. Começou a virar mensagem de fé. E aí vendia. Aí tem a gente tem até gravado uma troca de mensagem com a Priscila. Priscila, a gente precisa montar agora a nossa marcenaria. A gente sempre usou o AP 18, porque os dois nasceram num dia 18, casamos no ano 18, a gente usa muito o número 18 como um número nosso. Sim. E aí a AP18 surge, a marcenaria criativa, a partir dessa necessidade de usar a máquina, de testar a máquina. Né? E aí a gente começa a vender essas peças. Aí vocês fazem petisqueira? Faz. Tudo a gente fazia. Né? Então, a gente começou a fazer petisqueira, começou a fazer peças de todo tipo. E aí eu trouxe para vocês. Olha aí. Uma das resistentes da época ainda. Caraca. Vocês decorarem aqui que sensacional. Caraca. É com a madeira original da época, olha. Você vê que tem até um desgaste muito alto do cenário. Isso é do cenário. Boa, viu? Que isso aqui, ó, cara. Se não tivesse aqui, meu amigo, a gente não vai pra canto nenhum, não. Muito bom. Então, cara. pra gente acreditar que a gente chega muito longe, a partir disso. Aí começou a ter live, a gente começou a cortar máscara, aí tinha querendo aquele negócio de acrílico, começamos a cortar, aí começou a fazer cenário para live, aí a gente entendeu que o nosso negócio era a cenografia através do design, da experiência, e aí a gente vai chegando muito longe, né? A gente vai chegando muito longe com esse nosso intuito, ainda não dava pra gente se pagar, aí surge a Jangadeiro precisando de um cara de entretenimento lá, e eu disse, cara, eu vou aceitar trabalhar. Né? Parece grosseiro, mas assim, voltar a trabalhar para os outros, né? Deixar a força do empreendedorismo me vencer. E aí passei 2 anos lá e aí começa o mercado aquecido demais, eu trabalhando à noite na baladeira para fazer as coisas da P18 e durante o horário normal na Jangadeiro, né? E a gente começa a precisar
mais do Alex na baladeira. Eu disse, cara, vou pedir férias, vou pedir demissão e vamos voltar. Quando voltou, na primeira semana veio esse contrato do Beach Park. Na outra semana, pegamos o Ministério Público, fiz todo o design daquele prédio novo do Ministério Público, e aí volta os clientes, os shoppings, as coisas assim. É uma providência, mas dentro de um propósito que a gente acredita que é o nosso. Né? Assim, entregar a experiência, mas com o nosso coração. Nosso coração está aqui. De verdade, para fazer com que... Né? E aí eu trouxe mais 2 exemplos, você vai ganhar mais 2 coisinhas? Olha aí, rapaz, eu vou dizer que normalmente a gente dá o presente pro convidado, hoje aqui a gente tá... Aí vocês têm que arranjar uma blusa dessa preta pro meu guarda-roupa, só tem blusa preta. Então parece um desenho animado. Tá. O nome disso aqui é apoio, certo? Apoio de AP, né? Quase todos os nossos produtos tentam trazer o AP para isso, mas é um apoio de celular. E a gente foi, na minha real necessidade de sempre guardar o que sobra, todas as petisqueiras, e isso é muracatiara, uma madeira extremamente cearense, né? Mas todas as madeiras que a gente corta, sempre sobravam 2 tiras bem grandes, que eu tinha maior pena de jogar fora por conta do... Esse aqui? Bacana, cara. E aí o que a gente fez? A gente começou a cortar a muracatiara e começamos a cortar ela para que as pessoas tivessem isso como item. Acabou que esse item foi o que nos levou para Casa Cor, né? Porque eles queriam um item de design que tivesse uma história para contar. Então assim, isso tudo era lixo. E a gente transformou numa peça de design que vai para Casa Cor e consegue ter um diferencial agregado, né? De você ter uma madeira genuinamente cearense. E vai compulsionar, hein? Né, e mantenha. Vai continuar. Nossa, cara. Né? Então, assim, chegar até aqui é a certeza de que a gente ainda vai muito longe. Né? Mesmo com tanta dificuldade, com tanta coisa que vai aparecendo. Né? E empreender é isso. Participei de uma entrevista, só para encerrar, que foi uma das entrevistas mais legais que eu participei, que é um mix de muita raiva com muita certeza hoje. Que foi inclusive com a Solar. Sim. Abriram uma vaga no meio da pandemia para um cara cuidar do marketing de Heineken. Mas era tipo um funil. 1.000 pessoas concorrendo, vai pro funil. Aí 300 pessoas, passa no funil. Aí fui pros 2, né? Os 2 últimos. Aí fica lá, os 2 últimos concorrendo. Aí eu fui pra entrevista com o gestor da área. Eu disse que eu vou ganhar, né? Porra, chegar até agora, ser vice, não vou ser vice. Eu vou ganhar. Aí, mas na entrevista o cara disse assim, eu já li tudo que seu, já vi sua história e tal, não sei o que, você não vai ficar com a vaga. O cara foi muito seco comigo. Você não vai ficar com a vaga, você é empreendedor demais pra ficar aqui. Você vai, assim que passar a pandemia, você vai desistir da gente. O cara disse desse jeito. Disse, não, cara, eu tenho certeza que eu quero mudar. Não... Desistir de empreender, cara. Já levei muito golpe, muita porrada pra empreender. Eu quero ter carteira assinada, quero receber salário, quero ganhar bônus, não sei o que e tal, cara. Disse, tu vai não, cara, não aguenta não. Nessa pouca conversa contigo, o que eu já li teu, tu não vai conseguir. Cara, dito e feito, 2 anos de jangadeiro. Deu um fim de ano conversar com meu pai, com minha mãe, que eu tenho muito isso, né? Conversar com eles. Sempre que eu vou decidir algo muito valioso, eu converso com eles, né? E agora converso com a Priscila, porque não dá pra decidir sozinho, mas eu preciso que alguém diga, ou me empurre na ladeira, ou diga, espera mais um pouquinho. Né? E, cara, Réveillon, cara, preciso conversar com vocês uma coisa. Eu vou pedir demissão. Como é que pode? Tu acabou de ser promovido, tá ganhando bem, tem bom, não sei o que. Tá. Cara, vou voltar pra baladeira. Né? Então, assim, isso me aquece demais, né? Então, se eu posso deixar alguma mensagem, é essa, assim, vai acontecer, em algum momento vai acontecer. A gente só precisa saber coordenar esse caminho. Né? Porque tem hora que dói demais, né? A gente perder as coisas, recomeçar e tal, mas eu acho que eu tô ficando especialista em recomeços. E tem o seu valor, viu, meu amigo? Cara, vou até anotar o site aqui, viu? Alex, meu amigo, que história sensacional, né? Que alegria poder sermos o primeiro podcast onde você compartilha tanta riqueza, né? Dos seus caminhos, da sua fé, né, do seu empreendedorismo. A gente fica muito agradecido com as lembranças, né, com os presentes, e nenhum convidado nosso sai daqui de mãos abanando. Então boa. A gente tem aqui um presente que pode abrir, né? Que
que representa muito do que a gente acredita. Que massa, pô. Que a sua história nos inspira, com certeza. Com nome né? e tudo, pô. Personalizado. Aí sim. E o presente do nosso patrocinador, né, Cícero? Ah, moleque. Rapaz, o que será isso aí, hein? Tomara que seja a cor que eu gosto. Não, se não for, a gente manda ajeitar. Manda trocar. É surpresa aí, a gente normalmente não sabe. Ó, só... Eu quero ir lá trocar. Não sei se eles existem. Uma loja tem. Quero ir lá trocar até pra fazer conteúdo lá também com eles. Massa. Porque eu imagino que a preta deve ser a que ele vende mais. É muito provável. Cara, esse tipo de blusa é massa. Não, e esse tecido aí? Pega no tecido aí, pode abrir. É um tecido prêmio, cara. É algodão egípcio. É algo... É muito. Isso sim é participar de um podcast. Tem a camisa e tal. Aí é TBC Camisetas, né? Eles trabalham com camisa bastante. São funcionários ali. Que massa, cara, que massa. Tu vai amar o Davi, cara. Ô, TBC, vamos patrocinar todo mundo aqui. Boa. Cara, Alex, o pessoal que quiser acompanhar, conhecer um pouco mais do trabalho do Alex, da Baladeira, como é que faz pra te achar nas redes sociais? Cara, o meu é Alex Façanha e a Baladeira Lab. E aí a gente tá com o da Preguiçolândia BR, que eu acho que é legal darem uma olhada lá, conhecer um pouco desse projeto. A gente começa agora aqui, né? Começou por Fortaleza e a ideia são 18 cidades até o final de 2026, né? Que aí é um projeto nosso com a Sanrio, que aí envolve Brasil e Japão. Né? E tem sido, cara, assim, muito gratificante. Os primeiros 10 dias, quase 20 mil visitantes, né? Então, já mostra que a gente tá também trilhando um caminho correto aí. Nossa, e vale assim, ó, eu tenho que falar isso aqui. E vale reforçar que a gente tá falando de um processo presencial. Então, em 10 dias, mais de 20 mil visitas em um processo presencial. Total. A gente não tá falando de um Rios. Entendeu? Então, fantástico, assim, E é chamando a galera pra fazer nada, que é mais massa ainda, né? Então, assim, é algo assim... É um personagem que estimula as pessoas a pensarem um pouco sobre parar pelo menos 5 minutinhos, sabe? Assim, é um anime, é uma coisa... que tem características de animação e de conteúdo infantil teen, mas é isso, assim, o personagem pede isso, que a gente... Vamos parar um pouquinho sem culpa, né? Que eu acho que é o que a gente mais precisa hoje. Massa, cara, muito bom. E aí, Cícero? Show? Aí sim? E aí, tudo em paz? Porra! Que pancada, hein? Que pancada, meu amigo. Ei, você que quer acompanhar o episódio na íntegra, acompanha o nosso canal, @aí sim podcast no YouTube e no Spotify, que lá tá o episódio completo. E aí, Cícero? Pessoal, quero dizer muito obrigado, Alex, por sua presença. Cara. Muito obrigado por ser resposta de Deus aqui também pra gente. Eu tenho certeza que pra nossa audiência também. Tem uma frase que eu digo muito, que nada é do nada, né? A gente só precisa estar aberto, né? E acreditar. Então, nada é do nada, né? Então, assim, estarmos aqui hoje não é coincidência, não existe, né? Existe um propósito maior de Deus, como existe um propósito maior na sua missão, né? Então, assim, espero que a gente também tenha um novo momento, que é isso que eu senti, de um novo momento, porque eu acho que tem muita coisa pra gente conversar, né? Então, assim, muito obrigado pelo seu tempo, né? E, assim, quem quiser me encontrar nas redes sociais, Cícero Jorge P. Show de bola, meu querido. E aí, galera, muitos insights? Então, acompanha nas nossas redes sociais. A gente tem no Instagram também o canal de cortes, que é o @aisim_podcast. Tá? Você me encontra nas redes sociais através do @lucasvieira2p. Acompanha a gente nas redes sociais. Toda terça-feira a gente tem episódio novo aqui a partir das 20 horas, lançamento simultâneo, TVC, YouTube, Spotify. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos pra cima. Show! Aí sim, podcast.